Olá pessoal, olá turma do terceiro ano. Eu sou o professor Márcio do Carmo e vou atender a alguns pedidos de alguns alunos sobre questões do Enem, certo? Então eu montei aqui o quadro de olho no Enem. Toda semana eu estarei comentando uma questão que caiu no Enem e explicando para vocês, certo? Eu vou começar com a primeira questão hoje. Aproveitem, vocês podem sugerir, comentar ou até sugerir outras questões para que eu resolva aqui com vocês. De forma geral, os exercícios de biologia que mais caem no Enem estão relacionados à ecologia, à anatomia, fisiologia humana, genética e citologia. Então, eu também estive analisando e percebi isso, turma. Ecologia cai bastante, inclusive a primeira questão que eu vou resolver hoje com vocês não é sobre ecologia, não é necessariamente sobre ecologia, mas fala das plantas, certo? E nesse caso entra aí os grupos de plantas, como no caso a questão de hoje é sobre as angiospermas. A anatomia e fisiologia, que foi um conteúdo que vocês viram no início do ano, os alunos do terceiro ano. Genética e citologia. Os alunos do terceiro ano do ensino médio nesse momento estão acompanhando esse conteúdo sobre genética. E citologia é um conteúdo do primeiro ano. Vocês podem dar uma revisada também. Vamos à questão que eu preparei hoje para vocês. Essa é uma questão do Enem do ano de 2018, que diz o seguinte: a polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. Opa, uma questão aqui que fala de polinização, certo? Diz que essa polinização acontece de duas formas, biótica ou abioticamente. A questão já diz que da forma abiótica acontece pelo vento e pela água. Beleza? E da forma biótica ela não diz, mas da forma biótica é a polinização por insetos, como a abelha, né? Como outros insetos que realizam a polinização ao sugar o néctar de uma flor e levam o pólen para uma outra flor. Um exemplo aí no caso foi da abelha mesmo, certo? Aqui para nós. Mas tem outras formas de polinização por outros animais. Aí vamos aqui continuando a questão. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é... Então a questão quer que você escolha qual é a estratégia evolutiva das plantas que resultou numa polinização mais eficiente quando essa vai depender somente do vento, ou seja, descarta aqui a água, não depende da água, descarta os insetos, descarta os outros animais, certo? Ela vai depender do vento. Então, se ela depende do vento, qual é a estratégia que a planta se encarregou de evoluir, digamos assim, uma novidade evolutiva? Será que é a diminuição do cálice? Lembrando que o cálice é aquela estrutura porque existe cálice, é aquela estrutura que é composta pelas sépalas, que são, depois das sépalas vem as pétalas, certo? Então o cálice é a estrutura composta pelas sépalas, que é como se fosse uma modificação foliar onde estão acopladas as pétalas. Então existe cálice e corola na flor, certo? O cálice geralmente é uma estrutura esverdeada. Então letra A é a diminuição do cálice. Então será que se diminuir o cálice vai facilitar a polinização pelo vento? Letra B, alongamento do ovário. Será que se ela alongar o ovário, né, a estrutura do ovário, do gineceu, vai facilitar? Letra C, disponibilização do néctar. O néctar é a estrutura adocicada aí que os insetos, né, se alimentam. Então, nesse caso, a letra C vamos descartar porque não tem nada a ver com o vento. Essa aqui é mais para os insetos, como a abelha. Letra D, intensificação da cor das pétalas. Intensificar a cor das pétalas também não chama a atenção do vento, chama a atenção dos animais para polinização. Então vamos descartar a letra D. Letra E, aumento do número de estames. Qual alternativa você marcaria? Diminuição do cálice, alongamento do ovário ou aumento do número de estames? Vão pensando? Pensaram? O tempo é pouco. O aumento do número de estames é a alternativa correta, viu pessoal? O aumento do número de estames
são aquelas estruturas. Os estamos são as estruturas que formam o androceu, que é a parte masculina da flor, que é composta pelo vou mostrar aqui a flor, ó, que é o androceu, e aqui são os estames. O androceu é a parte masculina da flor, ela é composta pelo filete e pela antera. É justamente na antera onde há a disposição do grão de pólen. Então, se a flor está desenvolvendo uma novidade evolutiva que permita aumentar a polinização, quanto mais estames, mais anteras. E quanto mais anteras, mais produção de grão de pólen e maior a chance de serem conduzidos pelo vento até a outra flor para que ocorra a polinização. Então aqui é uma flor, né, uma flor de uma angiosperma, que é uma das plantas mais evoluídas. E ela é uma flor completa, que possui aí a parte masculina, que é o androceu, e a parte feminina, que é o gineceu, certo? O gineceu é composto aqui pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário e pelo óvulo, aqui numa ampliação. Essa planta ela tem as duas estruturas, né? Uma planta que tem flores com duas estruturas são plantas chamadas de hermafroditas, né? É uma planta macho e fêmea, popularmente dizendo. Valeu, até a próxima, muito obrigado.